temos que ver todo o redesenho da estrutura previdenciária brasileira, que nós também sejamos a única candidatura que tem uma proposta pronta, que o presidente Ciro deve anunciar até o dia 30 de julho, porque simulações estão sendo feitas, é um trabalho muito longo. Eu escuto como vai ser proposto um sistema multipilar, sistema que vai ter um pilar social, onde quem precisa vai ter o salário mínimo, inclusive separando da estrutura previdenciária, que hoje no Brasil isso é tudo misturado. Depois o sistema de repartição menor, né? Hoje o teto é 5.600, isso poderá ter uma recalibrada para menos, de tal maneira... de 3.500, por aí. Né? R$4.000. Esse valor não está definido, porque quem vai definir ainda, mas temos um simulador pronto. Para o regime próprio de previdência do governo federal, por exemplo, a nossa equipe, ela baixou 840 mil servidores do Portal da Transparência, seus salários, a data de entrada no serviço público, porque isso ajuda a você calcular tanto o déficit explícito quanto o déficit implícito, ou seja, o custo de transição, que todo mundo diz que esse valor é muito elevado, mas engraçado, ninguém diz quanto é. Nós vamos sim dizer à população, porque esse cálculo já está praticamente calculado, e nós vamos anunciar não somente o valor, mas o mais importante, nós vamos dizer a forma de como fazer. Então, um pilar social, um pilar de repartição, e aí, quem desejar, um pilar no modelo de capitalização de contas individuais. Só que, para não assustar as pessoas, diferentemente do Chile, por exemplo, lá a capitalização ficou muito baixa, porque só entrou para o cálculo da sua aposentadoria a sua contribuição pessoal. A contribuição patronal não entrou. Aqui no Brasil e em outros países do mundo, nós vamos fazer esse bolo gerenciado com as duas contribuições, o que gera um potencial desse bolo manuseado financeiramente lhe proporcionar uma aposentadoria talvez até maior do que ele tem no regime de repartição, com uma diferença, que no regime de capitalização de contas individuais, por definição, o déficit será zero no longo prazo. Eu vou perguntar quanto que é, só para ter uma estimativa. Eu sei que vocês vão anunciar, mas só para a gente ter uma ideia, pelo menos, de algum número próximo, se 50 bilhões, não sei. O único número que nós podemos falar agora, até porque outros colegas fizeram uma parte desse trabalho para poder checar conosco, por exemplo, no regime geral de previdência, o colega nosso, o Fábio Jambiage, ele já calculou para o RGPS, como eu disse, um déficit de 0,19 do PIB. Traduzindo para os nossos ouvintes e telespectadores, isso dá o quê? 13, 14 bilhões, que é uma greve dos caminhoneiros, que foi feito e que teve essa repercussão. Isso no regime próprio? Próprio? Isso no regime geral. Regime geral de previdência. Então, o regime próprio tende a ser menor? O regime próprio, não, acredito que tende a ser maior, porque os grandes valores, as grandes aposentadorias estão no regime próprio, porque aí envolve não somente o governo federal, mas envolve os estados e municípios. Hoje os estados estão totalmente... Você tem os 3 estados dos 4 mais ricos do país, não conseguem pagar, não tem dinheiro para investimento, não pagam os seus fornecedores, e estão pagando os seus servidores parceladamente. Ou seja, seria uma regra que unificaria todas as previdências. Seria uma regra que traria para a mesma sistemática, exatamente, esse novo modelo, porque o que interessa também, e é necessário esclarecer àqueles que são da área, que essa solução, ela não se apresenta somente por corrigir um problema de atuária, ou seja, um problema fiscal também, de déficit existente. Ele tem um outro fator macroeconômico, que é gerar poupança adicional à economia brasileira, que vai permitir o sistema financeiro financiar investimentos de médio e longo prazos, que não tem hoje. O sistema bancário brasileiro não vai captar um CDB de 6 meses para emprestar com 10 anos. Eles não gostam de fazer isso descasado. Portanto, você vai gerar um potencial para gerar formação bruta de capital, ou seja, para ter investimentos no país, que hoje nós não temos. Regime de repartição está fadado ao insucesso por uma razão básica. A taxa de natalidade, de crescimento populacional, cai sistematicamente, ao mesmo tempo em que a expectativa de vida da população brasileira cresce. Portanto, cada vez mais, nós temos menos ativos para pagar os inativos. Portanto, não tem jeito. Não precisa ser doutor em atuário, doutor em economia, para compreender que esse regime ou se resolve
esse problema agora, ou então o Brasil vai ter que sistematicamente ficar fazendo correção do regime de repartição. Professor, o senhor falou que a primeira faixa seria retirada da questão da Previdência Social, porque é uma política social de alguma forma, porque essas pessoas não contribuíram, enfim. Como que seria esse grupo, essa faixa? Seria uma unificação de RGPS, da Previdência Rural, dos outros programas, enfim. Todos aqueles trabalhadores que não atingem o perfil de rendimento, todos eles, independente de contribuição, eles terão o seu benefício de um salário mínimo. Inclusive prestação continuada. Prestação continuada, tudo terá esse pilar chamado pilar de assistência social. E nós temos que chamar esse nome para poder separar o que é assistência social do que é previdência no Brasil. Porque o capítulo da Constituição brasileira que trata do orçamento da Seguridade Social, ele coloca isso tudo num bolo só. Isso tem gerado muita confusão no entendimento das pessoas. Fica fora. E aí você vai tratar o pilar de repartição, como eles falam, como o mundo fala, que é o sistema Pay as you go, ou seja, os ativos vão pagando os inativos, e aí o terceiro pilar, que é o pilar da capitalização, e isso ensejará que o Brasil tem uma perspectiva de longo prazo muito mais sólida, que tem uma solução da sua questão fiscal também muito mais efetiva, diminui essa trajetória absurda de crescimento sem limites da relação dívida-PIB, que tem amedrontado os investidores nacionais e internacionais, e gera poupança para o sistema financeiro. Portanto, são vários efeitos positivos que nós não podemos, mesmo sabendo desse custo que nós vamos ter, mas será a solução definitiva para o problema fiscal brasileiro.